Olá, professora, professor. Nesta videoaula, vamos apresentar informações que poderão servir de apoio para o trabalho com a leitura da obra Menino do Mato. A videoaula está organizada em 5 blocos. Contribuição para a formação leitora dos estudantes, propostas de atividades em língua portuguesa, propostas de atividades de caráter interdisciplinar, aprofundamento da obra e indicação de obras e referências complementares. Comecemos com a pergunta: por que ler Menino do Mato com estudantes do ensino médio? Porque é uma obra bastante sofisticada, que tanto provoca a sensibilidade do leitor, como possibilita reflexões aprofundadas sobre estrutura, funcionamento e potencialidades da linguagem literária. Manuel de Barros tece sintaxes diferenciadas, faz escolhas lexicais inusitadas, cria palavras, produz uma arte muito original que surpreende, provoca prazer estético, enfim, uma obra que respeita a sensibilidade e a inteligência do leitor. Para o primeiro contato dos estudantes com a obra, é possível que eles folheiem livremente o livro, que eles conheçam sua estrutura, que avancem e voltem nas páginas, que leiam pequenos trechos, que a partir do título, por exemplo, levantem hipóteses sobre o conteúdo, que é uma forma de ativar a cultura leitora dos alunos. Sabendo-se que a obra é organizada em 2 poemas, Menino do Mato e Caderno de Aprendiz, na sequência se sugere que os alunos leiam integralmente a obra, silenciosamente, de forma que eles fiquem diante de algo novo, à espera de construir significado, à medida em que novas leituras sejam realizadas, como, por exemplo, a leitura pelo professor, acompanhada pelos alunos com os livros em mãos. Desta forma, gradativamente, as primeiras impressões dos estudantes conduzirão a conversas mais técnicas sobre o gênero poema. Também, gradativamente, vai sendo explorada a relação entre autor e eu lírico, e também a estreita relação entre recursos expressivos, temática da obra e estilo do autor. Os estudantes ficarão diante das subversões gramaticais de Manuel de Barros, como, por exemplo, a alteração do papel da palavra na estrutura gramatical da frase, a ausência de sinal gráfico da pontuação, a presença de neologismos, a presença de palavras pouco usuais, a presença de expressões coloquiais. Chega-se então à leitura da segunda parte da obra, Caderno de Aprendiz, para que ocorra de forma comparativa, tomando a primeira parte, Menino do Mato, como referência, comparando o sujeito lírico, comparando as estruturas das estrofes, comparando a temática. A proposta é vivenciar um jogo interativo, um jogo de troca de ideias dos alunos entre si e com o professor, de forma muito diferente do que seria solicitar respostas corretas para a leitura de uma obra literária. Na pós-leitura, há propostas que ampliam a compreensão da obra e do autor, como, por exemplo, ouvir uma canção que tem pontos de contato com o poema, como assistir a um programa televisivo bastante inspirador, em que o poeta concede uma entrevista que revela muito sobre o homem Manuel de Barros, sobre a sua obra, sobre o fazer poético. Há também sugestões aos jovens como declamação dos poemas do livro, em que os jovens podem agregar alguns recursos sonoros, por exemplo, cênicos, declamação que venha de ensaios de uma forma cuidadosa para ser apresentada a um público mais amplo.
Na etapa de pré-leitura, o professor de geografia, por exemplo, pode trabalhar com os jovens a localização do Pantanal em terras brasileiras e além fronteira. Pode trabalhar com mapas físicos ou virtuais, mapa político, mapa de transporte, mapa climático, mapa pluviométrico, que certamente elucidarão bastante sobre a identidade singular desse bioma, o bioma do Pantanal mato-grossense. E é também oportunidade de tornar precisos conceitos como território, ambiente, lugar, espaço e paisagem. Será também oportuna a proposta de formar uma grande roda com os jovens, incluindo os professores das variadas áreas, para discutir eventos como as queimadas no Pantanal. Partir de alguma notícia, de algum trecho de vídeo que elucidem sobre as causas desses eventos e sobre os efeitos devastadores sobre a natureza. Para complementar a percepção sobre as potencialidades expressivas da linguagem literária, pode-se ler com os jovens, depois da exploração do livro, um poema que está em outra obra de Manuel de Barros, no livro de Pré-Coisas. O título dele é Um Rio Desbocado, e ele versa sobre o rio Taquari, um dos maiores rios da região. E parear essa leitura com uma reportagem que versa sobre o mesmo rio, sobre o seu transbordamento e o que provoca na região. É uma oportunidade de potencializar aos jovens a compreensão sobre diferentes linguagens e sobre intertextualidade. Na prática, são propostas de atividades que aprofundam conceitos e colaboram para a apreensão mais ampla da poética de Manuel de Barros em Menino do Mato. Possibilita, por exemplo, atentar para como as duas partes da obra, Menino do Mato e Caderno de Aprendiz, se correlacionam. A leitura dos poemas, de forma comparativa, redimensiona a leitura, vai nos confirmando que a primeira parte expressa o passado, a infância. A segunda parte se ocupa do presente preponderantemente, pois em ambas, presente e passado se interligam. É possível verificar que a segunda parte, Caderno de Aprendiz, retoma imagens da primeira parte, realizando um movimento circular entre os poemas que se retroalimentam. Além disso, nos versos da segunda parte, o eu lírico se manifesta por meio de axiomas. São frases poéticas que expressam o que considera verdades sobre a poética e que ainda defendem o olhar sensível sobre a natureza. Desta forma, eu lírico e autor se confundem, apontando o interesse pela teorização quando são citados o filósofo e linguista búlgaro Todorov e o poeta e crítico de arte e de literatura britânico Herbert Reed. O manual traz indicação de obras e referências complementares que certamente ampliam a fruição da obra de Manuel de Barros. A mídia oferece produções criativas em diversas linguagens artísticas, em diálogo brincante e também poético, como é a obra do poeta. Elas incluem a animação, histórias da unha, do dedão, do pé, do fim do mundo. A música Bernardo é um poema musicado. E a leitura de poemas de Manuel de Barros por pessoas diversas, atores e leitores apaixonados por leitura e pela obra sensível e mestra de Manuel de Barros.